A paz do Senhor, amados, glória a Deus. É fogo, é manto, é glória. Vamos para mais um estudo da palavra de Deus. Quem está acompanhando os estudos do Apocalipse vai entender o que é que nós estamos falando aqui. Claro que nós não estamos detalhando, mas em resumo, nós estamos falando até aqui. Hoje é o capítulo 17 e um capítulo 16 para interpretar melhor para vocês. Vamos dar só uma rapidinha aqui, certo? Que vocês vão ver algumas coisas, eu vou dizer só os tópicos que a gente já estudou, tudo aqui. Em Apocalipse, capítulo 4, do 1 em diante, você vai ver a igreja arrebatada no céu, certo? Pronto, ela foi arrebatada para o céu e segue-se algumas passagens, certo? A grande tribulação no 6, tá certo? Até o 19, 21, que a gente ainda não chegou no 19. Então, esse período que nós estamos é a grande tribulação sem a igreja presente. Os selos, certo? Nós vimos os selos, já passou, não precisamos falar, tá certo? Significa, é só voltar os vídeos e vocês vão ver. Os 144 mil no capítulo 7. As 7 trombetas do 8, 2 até o 10, 7. Certo? Nós vamos ver que são juízos. A reconstrução do templo no 11, certo? Que é o templo lá de Ezequiel, que tem que acontecer, certo? Daniel 8:13, 11:31, 12:11, 2 Tessalonicenses, etc, né? E a queda, não teve a queda do templo, que Jesus disse, não restará pedra sobre pedra que não seja derrubada, e aí aconteceu, essa queda tem que ter um outro templo, e a novilha, que era de sacrifício, é chamada novilha vermelha, ela não pode mudar a pele, certo? Ela é um tom marrom e já nasceu. Então, os sinais dessa reconstrução e da segunda volta do Senhor estão aí. Agora, quem não está estudando e não quer saber do Apocalipse, aí você não aprende, certo? Aquilo, Rainan, né? Osmar Luiz, Deus os abençoe aos que estão entrando. As duas testemunhas que a gente viu, que pode ser os dois que não morreram, né? Enoque e Elias. Tem outras linhas e depois em outros vídeos a gente vai. Esse daqui é a linha pré-tribulacionista, né? O anticristo, no 13, do 1 ao 8, é a besta que subiu do mar. E vai usar a política. Pai do Senhor, Osmar. Glória a Deus. Aí, vamos ver aqui a besta que subiu da terra, que está no 11 até o 18, Apocalipse 13, ele vai estar sendo falso profeta. Então, o anticristo vai usar a política e a religião, e tem gente que diz, não, mas o povo não é bobo para ser enganado. Olha, Adão não era. E foi, né? Então, vamos lá. As 7 taças, né? Adão, para você ter noção, tinha 100% do uso do cérebro. Estava conversando com o próprio Eterno. E foi enganado. Aí, vai dizer o pessoal de hoje. Aí no 16, certo? Que a gente já passou por aqui. Eu fiz o estudo resumido do 15 e do 16. É a batalha do Armagedon, tá bom? Que vai ser a guerra das nações, das armas, né? Este vídeo aqui eu estou fazendo aqui hoje, mas normalmente eu estou fazendo no YouTube e boto o link aqui, tá bom? Mas aqui eu decidi hoje fazer aqui.
Aí você vai ver também as referências da Batalha do Armagedon em Daniel 11, do 40 ao 45, Joel 3, do 9 ao 17, Zacarias 14, do 1 ao 3. Eu pego muita Bíblia. Então, assim, negócio de estudo pronto, de outras pessoas, que outras pessoas falaram, eu não faço isso, tá certo? Então, tem muitas pessoas que chocam porque eu vou no original, e você, quando traz a Bíblia para os dias de hoje, que você mostra para os dias de hoje, modesta à parte, se você for falar de um apóstolo hoje, você vai chocar todo mundo, porque não bate com esses que estão aí. Então, a batalha do Armagedon é a guerra das nações contra o anticristo. O anticristo vai juntar o exército dele, tá certo? E vai... faltou o Clétis e o Enéas, realmente, para o grupo. Mas manda eles fazer o convite, Osmar. E o que acontece? Vai acontecer essa guerra ainda. E a gente aqui está na grande tribulação, certo? Falando dela. Então, isso é futuro. Então, por isso que tem 3 linhas principais, né? Outras que não tem como comprovar, mas as pessoas insistem que já foi refutada, inclusive algumas heréticas. Se vocês não combaterem, não vai ter como a gente fazer. Então, o julgamento das nações vai ser no 19. Então, a gente está no 16, vamos para o capítulo 17, certo? Então, vamos ver a queda da Babilônia. A Babilônia, tá certo? A grande Babilônia é a religião mundial. E aí, alguns vai dizer, não, mas aqui tem que ser e eu vou aproveitar o eixo aqui, porque tem uma teoria dizendo que aqueles 4 cavaleiros do Apocalipse ali são o Islã, certo? E eu digo que não por causa do 17. A religião muçulmana, ela é monoteísta, tá bom? Então, quando um judeu vai conversar com uma pessoa muçulmana, há atrito, certo? Teológico, vamos falar assim, porque eles não reconhecem essas palavras gregas, mas não deixa de ser. Teológico, tá certo? De livros, de interpretação. Então, como é que agora a besta é o anticristo, está usando uma religião monoteísta, que ele odeia religião monoteísta, certo? Ou seja, a Bíblia diz que ele tem aversão a tudo que se chama Deus. Então, religião monoteísta diz, há um só Deus. E como é que ele vai ter espaço para dizer que ele é, certo? O Cristo, para ser o anticristo. Então, ele tem que se declarar Messias. Então, vamos lá. Vamos seguir no raciocínio. Quando está derramando as 7 taças da ira de Deus, certo? Aí a grande Babilônia, que é a religião mundial, Babilônia é símbolo de politeísmo, não monoteísmo. E aqui eu já retiro e descarto essa teoria que é recente, mas não bate, certo? Por quê? Porque como é que a Babilônia, que tinha idolatria na literal da Bíblia, certo? Tinha idolatria, tinha adoração a ídolo, e o Islã não tem. E quando a gente puxa essa linha, me diga qual é os deuses do Islã. Não existe, então, não é Babilônia, certo? Não é Babilônia. Aqui vai ser a religião mundial, vai ser o ecumenismo. Vamos lá para ver isso daí? Todas as religiões ali, aliadas, que ultimamente se calou, mas há uns 2, 3 anos atrás, estava divulgando na televisão. Era a Igreja Católica Romana. Ela estava divulgando, não é ela, mas ela estava divulgando isso. Então, o agente, já está dando sinais, que o agente dessa divulgação é os romanos, certo?
A base para isso, historicamente, sim, teologicamente, mais ainda. Certo? Então, veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo. Vocês podem participar aí dizendo também as suas opiniões da hora no chatzinho, tá certo? Fiquem à vontade. Eu não me constranjo em falar com vocês, vocês falando e eu aproveitando a fala, tá bom? Vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, certo? Águas é nações, certo? Aqui no 17 vai dizer: então veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e me disse: venha, eu lhe mostrarei o juízo da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Os reis da terra, os reis no plural, se prostituíram com ela, reis, pode ser impérios, pode ser imperadores, certo? Mas é a monarquia. Então, quando você vai pegar o Apocalipse, literal é isso, certo? Nem tudo no Apocalipse é simbólico, mas eles entendiam que quando falava de reis, aí querem botar aqui a Igreja Católica. Não tem como, não tem rei, mas não tem. Você vê ainda na Europa, mas você vê um governo e a rainha lá, eles respeitando a rainha, mas tem um governo ali, certo? A rainha Elizabeth está viva ainda. Mas quando morrer, e aí? Como é que vai acontecer? Vocês estão entendendo o mistério? Então, como é que vai acontecer isso, né? Então, vamos lá. Aí ele diz, olha só. Então o anjo me levou o espírito para... e os habitantes da terra se embriagavam com o vinho de sua prostituição. Então, esse vinho aqui é os ensinos, né? Os ensinos. Quando lá tem um vídeo aí que eu fiz um vídeo sobre uma paraxá, que eu estou estudando as paraxás, né? Chama parachotes no plural. Ele fala que o Balaque pediu a Balaão para amaldiçoar. Ele era, na verdade, sabe o que ele era? O Balaão, ele era um bruxo. E um bruxo que falava com Deus, mas não fazia o que Deus queria. Então ele não era um profeta, ele era um profeta das nações. Aí, um falso profeta. Mas ele tinha. Deus chegou, falou e disse: o que é que tem aí? Então, amaldiçoa esse povo. Ele disse assim. Ele disse: eu não vou amaldiçoar, nem vá com eles, nem amaldiçoe esse povo e nem abençoe. Olha, que ele já é abençoado. O povo de Israel já era abençoado, não precisava. Quando ele foi, Deus se opôs a ele. Por que se opôs? Por que se opôs? Porque não era um vaso de Deus, certo? Então tem esses detalhezinhos que a gente vê. E lá no outro vídeo vocês podem ver isso. Mas a questão é, quando chegou que ele viu que não tinha como Deus amaldiçoar, nem ele conseguia, porque ele estava... Deus pegou o falso profeta que tinha se consertado depois do anjo lá, ameaçando a vida dele, aí ele disse, não, eu me conserto, eu vou morrer. Mas depois ele ensinou a prostituição. Então tá aqui, ó, prostituição. E essa prostituição é idolatria, certo? Então ele vai, então o anjo me levou no espírito para um deserto e vi uma mulher montada em uma besta vermelha, coberta de nomes blasfemos e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Eita! E agora? 7 cabeças, 7 montes, onde ela está? Roma, né? Pronto. Agora, 10 chifres, totalidade. Quando você viu o número 10 na Bíblia, fala de totalidade. Então, essa daqui, a religião mundial, certo? Romana, baseada nela, não é a Igreja Católica, é a Roma, certo? Romana, ela vai se basear no politeísmo dela e vai embriagar com prostituição, ou seja, idolatria, vai desviar a atenção do eterno para a idolatria. Então, a mulher estava com nomes blasfemos. E aí, eu quero perguntar, aonde que o Islã tem coragem de blasfemar? Certo? Aonde não é defendendo o muçulmano, mas é esclarecendo a verdade. E eles não blasfemam contra Deus. Certo? Então,
A mulher estava vestida de púrpura escarlate, adornada com pedras preciosas e pérola. Em sua mão havia um cálice de ouro, com coisas repugnantes de impureza de sua prostituição. Então, aqui são os detalhes do pecado dela, certo? Então, com o qual se prostituía na terra. Vejam bem, nesse texto vemos uma linguagem simbólica, né? Algumas coisas são símbolo. E a falsa religião mundial, que será uma mistura de todas as falsas religiões e seitas que existem no mundo. Então, quando você vê alguém dizendo que tem que guardar o gentio, ou seja, o não judeu, um cristão, né, ele tem que guardar o sábado, é heresia. Porque os próprios judeus dizem, não. Gentio não guarda, tem que fazer a circuncisão, virar judeu, mesmo politeísta, e aí ele começará a ser judeu, guardando o sábado. Então tem que ser judeu, porque o sábado não tem uma passagem na Bíblia que diga que um gentio tem que guardar sábado, a não ser aqueles que vivem no meio do povo de Israel. E quem é que está vivendo no meio do povo de Israel hoje? Não tem. Ah, mas quem é o Israel novo? A igreja substituiu Israel. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, que é uma outra heresia, tá certo? Não existe isso, de substituição. É igreja, tanto o judeu, o israelita, que de todas as tribos que existem, quanto os goins, que são a palavra para gentil, eles, confessando Jesus como Messias, eles se fundem. Igreja, certo? A igreja não é só gentil e não é só judeu. A igreja é todo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador. E essa teologia da substituição é católica. É ela que quer afastar Israel da salvação do Cristo. E hoje tem as linhas messiânicas, justamente, que simpatizam com Jesus, o Messias. E nós que continuamos esse trabalho, claro que simpatizamos com todo aquele que ama a Jesus como Senhor e Salvador. Agora vamos lá. Havia uma mulher e tal que estava sentada. Ele diz assim, será grande prostituta de caráter espiritual. Então, os que ficarem desmantelados, deixados para trás, vai passar por tudo isso que eu estou falando aqui, certo? Do capítulo 4, do arrebatamento, até aqui, até o 19, que eu falei, vai estar no arrebatamento, certo? Guerras, fomes, guerras das nações, necessidades. Então, veja, em 1948, foi fundado o Concílio Mundial de Igrejas, CMI, em Amsterdã, Holanda. Olha só. E no esforço para formar uma super igreja, muitas denominações e milhões de cristãos ingressaram nessa nova organização. O CMI, vocês podem estudar sobre isso, sobre a pretensão de promover um ecumenismo, reúne católicos, protestantes, judeus, hindus, budistas, esoteristas, numa mistura religiosa que, ao invés de fortalecer a igreja, contribui para a confusão da fé, ou seja, a Babilônia. Confusão da fé. Então, CMI hoje não deu mais certo, alguns irmãos se opuseram a isso, e você talvez não ache essa sigla por aí, mas não deixa de ser o ecumenismo. Toda vez que disser sincretismo religioso, ficou mais bonito, né? Junção, sincretizar, é a mesma coisa de quando você clica lá naquela pasta do seu celularzinho, que vai lá, aí tem uma pasta, as suas fotos, tal, salvas lá, aí ele diz assim, sincronize. Aí ele vai sincronizar e fazer backup, né? E tem o álbum compartilhado para você compartilhar nas redes sociais. Você bate uma foto sua, já é compartilhada automaticamente
Então, isso daí é um exemplo. O que vai acontecer? Quando diz sincretismo religioso, quer dizer, o que tem nessa religião aqui que tem na outra? Eles vão estudar para unir. Não. O que separa? Muita coisa. Vou dizer uma delas. A visão bíblica de pecado. Eita! Quando uma igreja prega salvação, da onde é que vocês acham que ela vai gostar? Da onde é que ela vai gostar? Certo? De chamar aquelas pessoas para a salvação. Não precisa ser salvo, né? Não precisa ser salvo. Apenas, né? Vamos chegar e deixar ele como está. Venha como estás, né? Aleluia, né? Venha como estás. Aí a pessoa começa a dizer, né? Não, mas está muito bem assim. Para que fala de pecado? O que é pecado para mim não é pecado para você, né? Então fica isso, é confusão na fé. É pecado ou não é pecado? Aqui os mais antigos vão entender o que eu estou falando. Tinha uma igreja que dizia assim: é pecado jogar futebol. Todo mundo já sabe qual é. Mas, na verdade, não tem nem essa palavra na Bíblia, nem um ensino contra isso, né? Então, era uma visão daquela igreja. Mas, não deixe de exercitar. Se você pode jogar futebol, claro, sem chamar palavrão, não é não? Então, a gente vai ver aqui Jacira, né? Tainara, né? Rei Jesus e Robéria Silva também entraram, né? Então vamos lá. O movimento filosófico religioso, que depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso, que é muita coisa. Nova era. Vocês veem alguém falando mais sobre isso? Mas ela está às portas, certo? Encaixa-se perfeitamente na descrição de Babilônia. Ecumenismo em nova era, certo? Ecumenismo em nova era. Aí querem adivinhar quem é o anticristo. Agora veja o que o versículo diz. Em sua testa, 5, estava escrito, Apocalipse 17, 5, um nome com significado oculto, Bavel, a grande, mãe das prostitutas, das obscenidades da terra. Vi a mulher embriagada com o sangue do povo de Deus. Quem é o povo de Deus? Igreja. Certo? Volto a dizer, não é só gentil, é judeus que confessa Yeshua como Messias. Ou seja, Jesus. Isto é, com o sangue das pessoas que testemunham sobre Yeshua, sobre Jesus. É só gentil que está testemunhando? É só eles que estão dizendo Jesus salva? Não. Tem judeus convertidos, e muitos, né? Quando a vi, fiquei muito admirado. Então, João está dizendo, ó, fiquei muito admirado. Então, sem dúvida, será a religião do anticristo e do falso profeta. Então, a bruxaria, com o vinho da sua prostituição, a bruxaria, a idolatria, isso daí vai... Olha, hoje em dia, você quer saber se o espírito de mentira está solto? Pegue alguém e observe se ele é desmantelado e se tem profecia lá. Pronto. Falei tudo. Tem profecia, como é que é a vida da pessoa? Ele está em santidade, porque quem disse que profeta não é para se santificar? Quem disse que profeta não é para ler a Bíblia? Quem disse que profeta não é para estar lendo, olhando a palavra? Tem que estar. Aí começa a profetizar.
Eis que eu te digo, né? Só falta dizer de mim mesmo. Então, aí ele começa a dizer: a mulher assentada sobre a besta é a religião falsa, que terá o apoio do anticristo. Então, vocês prestem atenção que aqui requer uma sábia interpretação. 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está sentada a mulher. Roma. Certo? São 7 reis. 5 já caíram. Eita, que é forte. Um está vivo e o outro ainda virá. Que reis são esses? Na estátua de Daniel, vocês vejam os vídeos lá que eu fiz isso daí. Então, são 7 reis, certo? Lá em Daniel são 7 reinos. 5 já caíram para Roma e o anticristo. Tá lá, certo? Pés de ferro, certo? Então vai vir um anticristo e o reino do Messias explodindo e quebrando a estátua. Então, da terra, 7, certo? Já caíram. Um está vivo e o outro ainda virá. Eita! Então falou tudo. Caiu Grécia, caiu Pérsia, caiu Babilônia, caiu todos esses daí caíram, certo? Medo-Persa, caíram Grécia, o Alexandre o Grande foi o que caiu. Roma tá aí incluso, certo? E vai vir outros um está para vir, né? Então esse que está para vir é o anticristo, certo? O vivo é o mundo reinando aí, certo? Com a prostituição de Roma, com a prostituição da Babilônia, com a prostituição da nova era, certo? A idolatria está aí reinando. O pecado vai aumentar, a rejeição ao que é correto vai aumentar, certo? As pessoas dizem, não vão entrar por dentro das igrejas, vão não. Ou não. Entrar por dentro da igreja agora, antes do arrebatamento, na época do anticristo, sim. Que ele vai botar a ordem com as forças militares. De todo mundo. Vai estar unida com ele. Então, esses reis são reinos, impérios, certo? Os 10 chifres, você viu, são 10 reis que ainda não começaram a governar. Então, ele vai colocar unidos, né? Receberão autoridade, se receberão, é porque não tem ainda. Reis por 1 hora. 1 hora pode ser um ano, certo? Para Deus é como 1000 anos, é como um dia, então. Por 1 hora pode ser um ano, certo? Pode ser, 1 hora pode ser um ano, né? Tranquilamente. Com a besta, eles têm um único propósito, darão poder à sua autoridade à besta. A besta é o anticristo. A palavra besta é interessante que ela fala de animal selvagem. O interessante é que diz que surgirão anticristos antes do próprio anticristo. Falsos profetas antes desse profeta falso aqui. Para quê? O que Deus está mostrando nessas revelações de anticristos? Um desses anticristos, certo? Que tem nas revelações, em algumas interpretações, está correto. Seria Nero, um deles. Só um deles. Então, a personalidade de Nero, certo? De Stalin, de Hitler, desses caras que foram anticristos, perseguindo o povo de Deus, não só judeus como gentios também, que confessam Jesus como Messias, estes mau caráteres, estarão no anticristo. Pergunto, quão mal vai ser esse cara? Quão difícil vai ser para os nossos irmãos que ficarem? Vai ser difícil. Vai ser difícil, viu?
eu procuro estudar sempre mais para explicar e deixar mais claro para vocês que não está para brincadeira. Certo? Uma pessoa estudou comigo Apocalipse sentada na mesa. Ela perdeu o medo de Apocalipse, mas ela chorou. Ela chorou, chorou mesmo. E sabe o que ela fez? Me traiu depois. Uma pessoa participou de um estudo e se revoltou, não contra a palavra, nem contra mim, mas ela aprontou por causa da carne. É sério isso que eu estou querendo dizer? Então, ela sentou comigo na mesa, estudou a palavra, aprendeu, entendeu e mesmo assim fez. Esse tipo de pessoa, se não se arrepender verdadeiramente, só foi remorso. Se não se arrepender, vai ficar para trás se estiver vivo e se morrer, é esse tipo de pessoa que vai para o inferno. Não estou brincando, certo? Quando é estudo da palavra, eu não brinco. No 13 diz, eles têm um único propósito, darão poder e autoridade ao animal selvagem, à besta. Esse animal selvagem é o anticristo. Esse animal feroz é o anticristo. Então ele vai ser aquele cara frio e calculista. É isso que está querendo dizer. Guerrearão contra o cordeiro. Agora, olha a personalidade de Jesus. Jesus disse de si mesmo: eu sou manso e humilde de coração, nos evangelhos. Cordeiro. Agora, olha o nome que deram para o anticristo que se opõe a Cristo. Besta, animal selvagem. Né? É um lobo faminto que não perdoa a presa. Né? Um leão faminto que não perdoa a presa. Bote naquele... Quando um leão está caçando, ele morde aonde o animal, às vezes, abre até os olhos de tanta dor. E ele não respeita. Ele deita, morde, segura, e ali ele tira os pedaços e o bicho morre de dor. Então, olha só. Mas o cordeiro os vencerá. O manso e humilde de coração. Por quê? Porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Esse título é dado só ao Messias, o líder das nações, lá em Daniel. E os chamados, escolhidos e fiéis vencerão com ele. Olhe, você é um chamado, então você vai vencer com Cristo. Escolhido, isso é antes, já vai vencer. Escolhido e fiéis. Certo? 3 coisas que você tem que lutar para ser em vida. Ah, mas não tem como ser. Se não tivesse, não estava dizendo aqui para você ser. Os chamados, escolhidos e fiéis. Você está sendo fiel? Não, mas eu sou dizimista. Você está sendo fiel na sua língua, na sua vida, na sua conduta? Não. Não começa a ser. Está vivo, não é tarde. O problema é que tem gente que recebe um pouquinho de dinheiro, um pouquinho de poder, e ele acha que é o bambambam da história. Eu não tenho papo na língua para falar a verdade. Quando é para falar a verdade, teve uma época que tem uns pastores com medo de serem presos por dizer a verdade. Eu disse, esse está quase mentindo. E disseram que o que nós vamos fazer se tentarem a gente fazer o casamento homossexual ou pedir para a gente parar de evangelizar? Eu digo, eu vou preso. Eu evangelizo lá dentro. Mas parar, eu não paro. Então eles me disseram, as águas que você viu onde está sentada a prostituta são povos, multidões, nações e línguas. Então, águas, certo? Sempre, mar é sempre nações, povos, gente, multidão. Tá aqui, ó. São povos, multidões, nações e línguas. Então, você não vê aqui
impérios, com imperadores, com reis. Você não vê aqui. Você vê povos, multidões, nações e línguas. Então, tem certas interpretações que não tem como você passar. Os 10 chifres e a besta que você viu odiarão a prostituta, eles vão se voltar contra ela. Eles a levarão à ruína, deixarão nua, comerão a sua carne e consumirão com fogo. Vão sugar, 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 sugar. E depois disser, não precisamos mais não. Deixar nua, deixar desamparada. Deus pôs no coração deles o desejo de realizar seu propósito, isso é, de terem a mesma mentalidade, de darem o reino deles à besta, até que as palavras de Deus tenham se concretizado. Até tem um limite. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Quem é que está reinando sobre os reis da terra? O mundo. E nesse mundo tem um ecumenismo aí reinando, chamado Nova Era. Tudo que eles fazem era para acabar com tudo. É para acabar com tudo. Só que não vão conseguir. Aqui tá as religiões, olha só. 10 chifres falam de 10 reinos, de governos que terão liderança política mundial. O cálice das abominações e da prostituição significa mistura religiosa, que já se desenvolveu em passos largos no mundo atual. O cenário espiritual do mundo já está preparado para o reino do anticristo, com o apoio do falso profeta e o poder emanado, tá certo? Do diabo. Felizes são os que conseguem escapar da confusão religiosa que é a Babilônia, que assola o mundo, certo? O anticristo reunirá o exército para o Armagedon, terá um lugar em Israel, no vale de Meguido, certo? Incrível que pareça, eles acreditam tanto nisso, que vai ter a Guerra das Nações lá, que ninguém coloca casas lá. Esse vale está sem nada. Incrível, né? Aí será que eles não acreditam nas profecias? Uma terça parte da população de Israel vai morrer. Zacarias 12, 11. Que o Senhor nos ajude a sermos fiéis até o fim. Amém? Então, a paz do Senhor, amados, é isso. Sejamos fiéis ao Senhor. Aqui está Apocalipse 17. Estamos quase terminando o estudo do Apocalipse. Está lá no canal, o Wallace Lilia Oficial. Se inscrevam no canal da gente, ajudando lá nas inscrições e nas visualizações. Logo, logo terá surpresas, certo? Vou colocar Bíblias em áudio também, para nós podermos ter um estudo melhor. Alguns irmãos disseram para mim que não tem um grau de leitura grande, né? E precisa disso, né? Então, logo, logo estaremos fazendo isso. Então, vamos entender que isso daqui está escrito, circulava nessas 7 igrejas que tem no Apocalipse. Circulava nelas e todo mundo entendia. A quem foi intitulado? Ao anjo, ao pastor. Os pastores passavam para a congregação. Então, nós devemos ser fiéis, certo? Chamados, escolhidos e fiéis. Deus chamou? Pronto. Então, você foi um escolhido. Agora você tem que ser fiel. Fiel em tudo. Amém? A paz do Senhor e que o Senhor nos acompanhe, né? Assim? Graças a Deus. Graças a Deus mesmo.